CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz a continuidade do assunto a reencarnação na visão espírita, abordando agora a sua segunda parte. A vocês, amigos do Ideal Espírita, trazemos agora a reencarnação na visão espírita. A doutrina espírita ensina que a reencarnação se constitui de uma nova existência para a reeducação da alma imortal. Não se constitui de castigos, nem de penas irremissíveis, porque todas as penas são remissíveis. Nós podemos reverter, sim, as nossas faltas do passado. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Criado à sua imagem, porque Deus é criador, Deus nos criou, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Porque nós somos co-criadores em plano menor. Sendo Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, de todas as criaturas, nós, as criaturas, somos co-criadores em plano menor. Isso quer dizer que nós guardamos com Ele, essa imagem de Deus. Aqui está a explicação. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aqui, então, teremos a comprovação de que nós somos co-criadores em plano menor. Enquanto a espiritualidade maior, a angelitude, são co-criadores em plano maior. Isso faz entender de que nós, um dado momento no progresso, na evolução, nós chegaremos à condição de co-criadores em plano maior, na angelitude. Tá lá, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Segundo, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação, na condição de co-criadores em plano menor e co-criadores em plano maior, quando da angelitude. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, a criação, ele próprio, o Espírito, se adianta. Somos co-criadores em plano menor. Semelhante não quer dizer que é igual, mas que guarda uma relação de aproximação. Deus é perfeito. E sua obra há que ser perfeita, embora não esteja, porque nós somos seres perfectíveis. Nós trazemos em nós mesmos a perfeição em potencial para ser desenvolvido essa perfeição por nós mesmos. Na onde? Na consolidação da obra da criação, dando a nossa contribuição na obra da criação. Nós somos seres a caminho da consolidação da nossa perfeição. Então são seres o quê? Perfectíveis. Perfectibilidade. Qualidade daquilo que é perfeito potencialmente, embora nós estejamos. Porque Deus é a inteligência suprema. Inteligência é substantivo. E ao nos criar, Deus nos adjetivou, porque nós somos o princípio inteligente do universo.
porque inteligente é qualidade, é adjetivo. A comprovação estará na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Comprovação dessa perfectibilidade. Vamos ver? Dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então veja bem que esse chegar progressivamente, isso, é o progresso intelecto moral que ora nós realizamos. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, nesta perfeição é que se ele encontra a pura e eterna felicidade que estamos almejando. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, porque não querem avançarem, não querem se adiantarem. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no inciso 1, ela é muito fundamental. Sede, vírgula, pois, vírgula, vós outros, vírgula, perfeitos, vírgula, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui o verbo está no imperativo, sede. Nem perguntou se nós gostaríamos de sermos perfeitos. Ele está dizendo, queira ou não queira, forçosamente a lei do progresso nos conduz à frente, em qualquer direção, e outra vez, à frente e acima, o que nós chamamos de evolução. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Falou na segunda pessoa, o vosso Pai Celestial, o Pai que nós entendemos, o Pai que nós concebemos. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, ficou fundamentado como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, e não vida. Tem gente falando aí vidas. Nós não temos vidas. Nós temos vida no singular e não no plural. Nós temos existências no plural. Existência corporal, estando reencarnado. Vai para o mundo espiritual, na erraticidade, existência espiritual. Vice-versa. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário ir à prova da vida corporal. Então é preciso reencarnar. Reencarnação é uma necessidade. O espírito evolui também na erraticidade, no mundo espiritual, mas é necessário o seu retorno à vida corporal para que ele possa adquirir conhecimentos e fazer o avanço, o progresso intelecto-moral com o auxílio da matéria, do mundo corporal. A matéria do mundo corporal. Então nós temos que aprender aqui muitas coisas, certo? Que pertençam a essa faixa vibracional da matéria densa. A alma passa assim então por muitas existências corporais, 166 do Livro dos Espíritos. Vamos ver a resposta? Sim, todos contamos muitas existências,
Os que dizem o contrário pretendem manter-vos a ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Alguns conceitos retrógrados que quer que a gente não acredita na pluralidade das existências e dos mundos habitados. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? 166 subpergunta. Evidentemente, assume uma nova personalidade, mas nunca perde o seu caráter. O caráter, ele é permanente, ele é progressivo, mas as personalidades alternam. A cada nova existência, uma nova personalidade. Então, por isso que é preciso passar por novos corpos, por novas oportunidades da vida social, a vida política, a vida social na família. Enfim, aprender no mundo corporal as coisas que a matéria nos proporciona ao nosso crescimento espiritual. Qual o fim objetivado com a reencarnação? 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, se nós não tivéssemos essas muitas reencarnações, como é que nós iríamos realmente melhorar? Como é que a humanidade progrediria? Sem a lei do progresso, sem as reencarnações, não haveria justiça. Então, Deus não estaria realmente respeitando os nossos direitos. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? 168. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, a partir do momento em que nós, os espíritos, atingimos a segunda ordem para a primeira, não haverá mais necessidades de provas da vida corporal. Porque já estaremos num patamar de evolução espiritual que não precisa mais da presença da matéria. Porque nós vamos ficar desmaterializados, quer dizer, da matéria densa. Embora estaremos muito presos ainda à matéria sutil do mundo espiritual. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? 169. Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se fora. Todavia, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Quer dizer, é quase infinito, né? Quer dizer, é uma constante no universo a lei do progresso. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? 170. Espírito bem-aventurado, espírito puro, espírito da primeira ordem. Quer dizer, a beatitude. Foi por isso que no Sermão do Monte Jesus pronunciou 8 falas que trouxe através de parábolas chamadas bem-aventuranças. Já dizia Mohandas Gandhi, se nós perdêssemos os livros sacros e restasse somente o Sermão da Montanha, era suficiente para a libertação dos homens. Porque o Sermão do Monte é que vem nos consolar, nos reconfortar, depois das grandes vicissitudes, sofrimentos e dores da existência corporal. Então, uma vez atingido as bem-aventuranças, seremos bem-aventurados, vivenciando a chamada beatitude, que significa felicidade, que é o caminho que nos conduzirá a Deus, o reino de Deus. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio de tribulações da existência corpórea,
Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de um depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Somente ao cabo do mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que se tendem. Aí é a tua pergunta, meu amigo espírita. Você que está perguntando, afinal de contas, o que é então reencarnação? A reencarnação é ação de reentrar na carne. Ação de poder entrar na carne. Tornar a vida corporal. Entrar num novo corpo formado para tal. E não no corpo velho, morto, que já se desfez os elementos. Não. Mas num corpo novo, gestado no ventre materno. Para aquele espírito entrar nele e prosseguir a sua caminhada no mundo corporal. Então, é a ação de reentrar na carne, quer dizer, num corpo físico de carne, aparelhado de acordo com seu merecimento e necessidades. Doutrina espírita nos coloca que a reencarnação é a ação de reentrar na carne, é a oportunidade de experimentar uma nova existência em outro corpo formado novamente para prosseguir na senda evolutiva do espírito imortal. Aí vem aquelas questões, mas você pode me provar a reencarnação? Não, eu não. Mas você pode se provar. Se você buscar a comprovação científica, quer dizer, estudando a reencarnação a nível científico e doutrinário, você vai então conseguir as provas para a sua incredulidade. Entropia. O que é entropia? Entropia é esse fenômeno universal que quer dizer desorganização. Quando tudo começou depois do Big Bang, da grande explosão, uma completa desordem. Uma completa desordem do universo. E tudo tende-se a um processo de se desorganizar. Uma janela para o chamejante interior. A matéria tende a voltar ao estado de energia. Força da natureza. Em contrapartida, nós vamos ver que a vida havia rochas tão grandes quanto bebês caindo à nossa volta. Então me recompus e novamente o conteúdo a paisagem tem a vida com um terror chamejante ao qual não podemos resistir. E a entropia seria essa forma de manter a matéria ainda assim, os em vulcões total criam novas desorganização. Eles são a fonte da vida, mas também podem destruí-la. Porque a entropia é morte. Porque com a morte há uma desorganização. Os elementos que compõem o corpo físico voltam à natureza. Volta-se o meio ambiente. Então, entropia é fenômeno de desorganização. E a morte é uma desorganização da matéria do corpo físico. Do espírito, não. O espírito não morre. Morre é o corpo. Aí, morte. É o fenômeno da morte. Que vocês estão vendo aí, que é uma ilustração, tá? Da morte de Dimas. Isso. E nós vamos observar que não é produção nossa, mas é da Casa do Espiritismo, mostrando aí a disjunção molecular do perispírito com o corpo físico. Quer dizer, o corpo físico desprendendo da matéria densa e formando ali, certo? Esse fenômeno da ressurreição, fenômeno da morte, está se processando aí. A separação do espírito do corpo físico. Então, a entropia, para vocês entenderem, entropia, eu vou falar da entropia do sistema fechado, semi-fechado e o aberto. O fechado
é o exemplo de uma garrafa térmica. Na onde se a garrafa térmica fosse totalmente vedada o calor, a entropia cresceria assustadoramente. Uma máquina a vapor, certo? Se ela fosse totalmente fechada, a caldeira, e não houvesse a troca do vapor com o meio ambiente para produzir o fenômeno, isso, da turbina e ali dos pistões para movimentar a máquina, o calor cresceria assustadoramente e viria a acontecer a entropia. Mas é um sistema semi-aberto, porque além de produzir um resultado, que é o trabalho da locomotiva andar, tá? Ela ainda mantém uma reserva de calor. E o sistema aberto, que é a vida. Então, veja bem que o contrário da entropia é um sistema aberto. Por que sistema aberto? É um sistema que tem troca com o meio fora de si. O milagre da vida. Está aí o milagre da vida. Nascimento. A vida é o da escuridão à luz intensa, da flutuação no interior do útero para todo nos espolcar de novas sensações. A vida organiza. O cordão umbilical é cortado. Desorganiza. Fecha-se a abertura entre as duas câmaras superiores do coração. A entropia desorganiza. E os pulmões começam a se movimentar, fazendo o processamento do está ar. Desorganizado. De uma célula na concepção, há 200 milhões delas no nascimento, a criança recém-nascida faz a sua iniciação numa no ordem mundo crescente. exterior. E não retrógrada, mas crescente, à frente. Em que momento a alma se une ao corpo? 344 do Livro dos Espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a esse se liga por um laço fluídico, quer dizer, eletromagnético, que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos, quer dizer, reencarnados e dos servos de Deus. Então, aqui é importante colocar que tem religiões, filosofia que defende que o espírito é criado no momento do nascimento do corpo. Não. O espírito pré-existe. Tá? É a pré-existência da alma. O corpo formado para ele começa lá no blastocisto, quando tem 64 células, dos dois gametas, o embrião, tá? E o esperma se unem, cada um trazendo 23 cromossomos, fazendo 46, começa então a multiplicação do óvulo para o ovo em 2, em 4, em 6, em 8, 8 em 16, 16 em 32, 32 em 64, aonde a gente entra e começa a concepção. Tá aí, ó. Aí você tem lá o embrião, esse vai desenvolvendo, vai multiplicando as células, vai formando todo o quê? O feto, que depois de 9 meses aproximadamente, esse então nasce. E ali é vida vegetativa. Quer dizer, é vida que não tem consciência plena de si mesmo. Tá? Mas é o fenômeno da vida, que se processa dentro do ventre materno. Quando então nasce, aí a vida vegetativa passa a tomar o quê? Possibilidade de consciência de si mesmo. Então, nascimento é o contrário de morte. Porque muitas vezes achamos que nascimento é contrário de vida. Não, desculpa, que vida é contrário de morte. Não. A vida não é contrário de morte. O contrário de morte é nascimento, porque a vida é uma só. Estando nós na erraticidade, é vida. Estando nós encarnados, é vida. Então, a vida é permanente, duradoura e eterna. Então, nos intervalos da vida, nós temos fenômenos.
nascimento, tá? Nascimento e morte. Morte e nascimento. Só isso. Existências corporais, encarnado. Existências espirituais, no mundo espiritual, na erradicidade. Então está aí, esse é o fenômeno. O nascimento. É o fenômeno da escuridão à luz intensa, à morte. da flutuação no interior do útero para todo um espolcar de novas sensações. Tá? E mesmo depois com a morte, o cordão umbilical físico, é cortado. A vida continua. Fecha-se a abertura entre as duas câmaras superiores do coração. E os pulmões começam a se movimentar, fazendo o processamento do ar. E pós-existe. De uma célula na concepção a 200 milhões. Vida é toda atividade íntima capaz de lhe transmitir o quê? Movimentos, percepções, excitabilidade, reações com o mundo exterior, permitindo que os seres nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Isso é vida. Viu? Então, vida espiritual, vida corporal. Vida corporal, vida espiritual. Vida. Vida e vida. Só há vida. Não existe a morte. A morte é uma disjunção molecular da matéria densa com o perispírito. O espírito continua vivo com o seu perispírito. E o corpo físico tem uma separação, chamamos de disjunção. Disjunção é separar o que está jungido, o que está junto. Separa. Vida. Só há vida em todo o universo. Entropia, o contrário dela, chama-se negentropia. E a negentropia é o fenômeno da vida. Estudando o fenômeno da própria síntese, você vai entender isso. Que as matérias inorgânicas ali reunidas, sob o efeito da luz solar, isso, sob o efeito da água do solo, os elementos químicos do ar e do solo, se produz o quê? A clorofila, que vai produzir a glicose, né, os chamados cloroplastos, e vai produzir a matéria orgânica, que formarão os corpos das plantas. Nosso organismo parece muito com esse fenômeno. Só que o processo de organização utiliza outros elementos a mais do que a própria clorofila. E aí, nós chamamos de telonomia, tá? Do grego telo, que quer dizer finalidade. Nomia, lei. Telonomia se trata de uma finalidade biológica de todos os seres. Exemplo, o homem, enquanto mero corpo animal, pode ser tido o quê? Telonomicamente, como nascido para perpetuar a espécie por meio da geração de filhos, da prole. Então, esse telonomicamente é o fenômeno, certo? Que em todos os seres estão destinados à reprodução, à multiplicação, certo? Porque não termina. Então, todas as espécies se reproduzem, certamente de forma diferente, né? Tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Isso depende, né, que estará o espírito, através do seu corpo mental, ele elabora o seu perispírito, o perispírito então projeta no fluido corpo universal, condensando esse em torno dele, do foco da mente, produz então o arranjo de toda a matéria do corpo físico, de todos os elementos químicos. Então está aí, retrato do corpo mental, que está lá. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que ele preside a sua formação. Então está lá o corpo mental, projetando o quê? No fluido cósmico universal, esse condensando e formando o perispírito, e esse perispírito formará o duplo etérico, e o duplo etérico, o corpo físico.
Então, corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, espírito. Espírito, corpo mental, tá? Fluido cósmico universal, perispírito, duplo etérico, corpo físico. A reencarnação se fundamenta na justiça de Deus para com seus filhos o quê? Misérrimos. Princípios básicos da doutrina espírita. Precisamos conhecê-lo para nós podermos entender a reencarnação. Deus, espírito ou alma, imortalidade da alma ou do espírito, pluralidade das existências, que eu comentei no outro vídeo, na primeira parte, que é Justiniano, no ano 553, ele acabou com a ideia da pré-existência da alma para abolir a reencarnação da igreja, tá? Amando da Teodora, a sua esposa. Pluralidade dos mundos habitados. Então está aí 5 princípios básicos da doutrina espírita. A imortalidade da alma, temos a lei de ação e reação, pluralidade das existências e dos mundos habitados, constituem suas principais características. Deus, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. São seus atributos. Espírito, princípio inteligente do universo, dotado de pensamento contínuo, vontade própria, senso moral, livre-arbítrio. São seus atributos. Imortalidade da alma, comprovado pelas manifestações espirituais através da mediunidade, o fenômeno mediúnico, ao longo da história da humanidade, não foi somente com a doutrina espírita. Pluralidade das existências, muitas, quantas se precisarem, teremos a essas existências em situações diversas. Pluralidade dos mundos habitados, planetas que alojam mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes. Aí está o mundo primitivo, que um dia a Terra já foi, o mundo de expiação e provas, tá? O mundo regenerador que nós estamos entrando, o mundo, digamos assim, o mundo feliz, que é o mundo ditoso, e o mundo celeste. Capítulo 3 do item 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então está aí o mundo primitivo, onde começam as primeiras encarnações, aonde o princípio inteligente se torna espírito e começa para ele as suas encarnações. Mundo de expiação e provas, é esse que a Terra agora abriga nesse presente momento, e nós estamos saindo dessa situação de mundo de expiação e prova a caminho de um mundo de regeneração. Mundo regenerador, que nós vamos adentrar. Esse mundo não é o planeta, é a nossa condição intrínseca, é a nossa condição consciencial. Aqui que está, é a regeneração. Quando se fala em mundo, está se falando de subjetivo, de sujeito, de homens, de espírito. Não necessariamente o planeta. Mundos ditosos, que são os mundos felizes, mundos celestes ou divinos, aonde a completa desmaterialização já é angelitude. Dimensões espirituais se interpenetram. O mundo espiritual está tão presente que agora, nessa sala do CEP, certo? Quanto lá fora. Nos interpenetra. Dentro. Penetrando entre. Dentro. Aí a comprovação está justamente na teoria de Einstein, do contínuo espaço-tempo. As ideias chamadas do universo paralelos. Onde está escrita a lei de Deus?
Na consciência. Mas por que então que nós esquecemos o passado? O passado delituoso. Imagine você se você lembrasse de que teu marido, de que tua esposa, de que teus filhos são seus maiores algozes. E que você os tem hoje no seu afeto, no seu carinho, no seu aconchego. O que você interpretaria? O que você faria se você descobrisse: minha esposa foi o maior algoz do passado, inimigo. Meu marido foi o maior inimigo que eu tive. Esses filhos aqui me fizeram tanto mal. Será que você continuaria aceitando eles como antes? Ou você modificaria a situação e começaria a aceitá-los de forma diferente, elaborando todo o ódio do passado, todo o rancor do passado, toda a animosidade do passado? Isso não é oportuno? Isso não é providencial? Então o esquecimento do passado é providencial. Allan Kardec falava uma coisa muito importante: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal como é a lei. Muito interessante, né? Então vem aí, reencarnações, castigo de Deus? Tá aí a pergunta. O que você acha? Bom, como nós já vimos lá atrás, né, que veio lá dos Upanishads, o hinduísmo, isso, a ideia lá que se tinha nos Vedantas, né, do karma, o sânscrito quer dizer karma. Karma vem de kri, ação, fazer, ação e reação. Se diz a lei de Newton que para cada ação há sempre uma reação igual e imposta. Quer dizer, oposta. É o contrário. Isso. De lá, você joga uma bola na parede, a bola volta a você. Você solta um foguete, a mesma força que o impele para frente, há uma força contrária que o impele para trás. Aí, ó. Ação e reação. Quando um corpo exerce uma força no outro, esse sempre exerce no primeiro uma força que tem a mesma direção, modo e sentido contrário à primeira. Entender a lei de ação e reação em relação a nós, o espírito, que é diferente, porque a lei de ação e reação ela é mais ao princípio material, é mais a matéria. Em relação a nós, o espírito, não é bem mais a lei de ação e reação, certo? Porque a lei de ação e reação, se diz que toda ação leva uma reação, e que o retorno, a intensidade é igual da ação, e sempre em sentido contrário, ao mesmo tempo. Por isso que pá, joga a bola volta. No caso nosso, em relação ao espírito, chama-se lei de causa e efeito. Porque na causa está a ação, as nossas ações, nós agimos, certo? Mas na causa também leva o efeito. E o efeito é as reações que nós sofremos de nossas ações. Se nossas ações são boas, a reação, o resultado, o efeito, é bom, é benéfico. Mas nossas ações são ruins, as reações são o quê? São contrárias e cheias de dor, de sofrimento, máculas. Pergunta 246 do livro Consolador de Emmanuel: qual então a diferença entre a aprovação e a expiação? A expiação, ela é a pena imposta ao espírito malfeitor que comete um crime. Enquanto a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho da edificação espiritual. Viu? Então, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. O nosso crescimento não está na dor, não está na expiação. A expiação é acerto consigo mesmo. Provação é oportunidade de crescimento, desde que você supere a prova elegida por si mesmo. Por isso que disse que é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Rebelde nós somos mesmo. Preguiçoso, nunca vi tanto.
a estrada do trabalho que leva à nossa edificação espiritual. Lei da prova e da expiação é inflexível. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis, que é aquele que o preso sai durante o dia para trabalhar e volta para a prisão, a cadeia, na noite. Dorme na cadeia, trabalha o dia inteiro. Isso. Quer dizer, são benefícios que a justiça humana concede ao criminoso. E Deus não faria muito mais por nós? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobre a multidão de pecados, como dizia o apóstolo Pedro. Olha essa expressão de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Qual o homem dentre vós que dá pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, homens, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai Celestial, que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que os pedirem? Se nós aqui, que dá tudo de bom para os nossos filhos, sendo nós ainda homens atrasados, maus, imagine Deus na sua misericórdia. Faria muito mais por nós, pelo nosso arrependimento, pela nossa expiação e pela nossa redenção, oportunidade de reencarnações. Reencarnação é reeducação espiritual. Lei de causa e efeito. Eu fui buscar lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, não julgueis a fim de não ser julgado. Sereis medido com a mesma medida que medis o outro, pode trazer que é do mesmo tamanho. Princípio de quê? De causa e efeito. No campo moral. Talvez que exercemos uma força moral, né? E toda vez, ou talvez uma força moral negativa, mas que pode ser também positiva, né? Mas aqui nesse caso, toda vez que exercemos uma força moral negativa em relação a outra pessoa, é a nós mesmos essa reação dessa mesma força. Toda vez que exercemos uma força moral positiva em relação a outra pessoa, é nós mesmos a reação dessa mesma força. A escolha de quem? É nossa, né? Então está aí a lei de causa e efeito. A cada um segundo o quê? As suas obras. Atira-se uma flecha lá na parabólica. Essa flecha vai recutear, voltar a você. Certo? Justiça das reencarnações. Vamos ver? Por que tantos infortúnios? Quer dizer, por que tantos sofrimentos? Por que tantas dores? Tantas realmente dificuldades da existência corporal? Tantas doenças que nós mesmos elegemos para nós. Por que tantas? Vamos pegar aqui as chamadas chifópagas, as siameses, que muitas das vezes são dois espíritos altamente recalcitrantes, endurecidos, que se odiavam. Está aí, O programa do Ratinho, certa feita, apresentou essas siameses da Índia, mostrando aí duas cabeças ligadas pelo mesmo tronco, duas pernas, dois braços, duas cabeças.
que lá acreditaram, certo? De que eram reencarnação de Deus. Mas é a prova da misericórdia divina, permitindo que dois espíritos que altamente se odeiam se reencontrem, certo? Para reparar juntos aquilo que construiu no passado, o ódio, a vingança, o remorso. E muitas vezes a gente não entende que aqui está a maior demonstração da providência divina. Nos siameses, nas chifópagas, nos chifópagos, que tem anos também. Aquelas duas do lado de cá são brasileiras, baianas, aqui no Brasil. Então está aí o fenômeno chifópagos, quer dizer, ligado pelo externo. A origem do nome vem do velho Sião, atualmente Tailândia, dada a imensa repercussão mundial do caso Chang Yang, nascido em 1811. O termo técnico é chifópagos. A gêmea norte-americana, Abigail e Britânia, está aí. Isso é prova da misericórdia divina. É justiça divina. Mas por que tanta fome? Por que tantas misérias? Isso. Por que tanta pobreza? Por que tanto desleixo? Abandonos? Isso. Aos pequeninos. Abandono de rua. Quantas crianças estão agora lá na rua da nossa cidade, das grandes capitais, megametrópoles? Vida de rua. Por que tantas doenças? Tanta fome na África? Por que tantas misérias? Onde está a justiça de Deus? Está aí, meus amigos. É a oportunidade de você recomeçar na onde você tanto errou, que você tanto contrariou as leis divinas. Você retorna para se reeducar, mediante o sofrimento que você mesmo elegeu, as dores do orbe, quer dizer, do planeta, que são as próprias vicissitudes da existência corporal. É nisso que constitui a expiação, as provas difíceis. Por que tantos aleijões? Por que tantas doenças incuráveis na Terra? São tudo causas pretéritas. Estiveram lá atrás, em outras existências, onde nós mal utilizamos o sexo que é sagrado e divino. Porque tanto cânceres, atrofias de toda a ordem, moléstia de todas as ordens, são expurgações, são oportunidades que Deus nos conceda de nós expurgarmos as toxinas mentais que nós elegemos ontem em outras existências e que agora precisamos dispor delas para sublimarmos o perispírito, o corpo mental, para entrarmos no reino dos céus, para depois galgar a caminhada para o reino de Deus. Porque tantas escravidões que até hoje nós temos ainda, na sociedade, na própria comunidade, abandonos, vida de miseráveis. Isso. Quantas vezes os idosos sofrem o abandono, a solidão dos seus entes queridos. Por quê? Porque tantas e tantas misérias. Aí está a justiça de Deus. Porque tantos genocídios, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira. Agora eu vou perguntar a você, nas reencarnações, por que tantos privilégios? Privilégios para alguns? Por que tantas prosperidades para tantos? Tantas e tantas prosperidades. Infortúnios e prosperidades. Por quê? É isso que a filosofia espírita explica, o porquê e o para quê. Porque tantas e tantas famas, sucesso, honrarias, poder econômico, social, político, cultural,
Por que essas tantas prosperidades? Por que tantos poderes? Hein? Por que tantos poderes? Inteligência mais para um e o outro menos. Mas Deus deu igual, conforme a 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, todos com a possibilidade de crescer. A inteligência é fruto de esforço, de trabalho. Por que tantos poderes? Por quê? A encarnação na doutrina espírita coloca para nós e relembra: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que as pedirem, e muito mais. Então, a doutrina espírita explica a justiça divina, justifica. Inclusive, o dogma da reencarnação é a justiça divina. Nós sabemos que a doutrina espírita não tem dogmas, mas a reencarnação tem um dogma. E o dogma da reencarnação é a justiça divina para com todos. Tá? Tá aí, ó. É justo. Quem sabe essas que estão sentadas aqui hoje me engando, passando fome, não foram aqueles ontem que foram o quê? Dotados de poder econômico, que mal utilizaram, que subjugaram, certo? E que negaram aos outros o direito ao conforto, à comodidade, ao prazer. E que hoje, mau uso da riqueza, vem numa situação privada da riqueza, para poder aprender a dar valor na riqueza quando tiver de novo. Isso é reeducação, isso é reencarnação. Porque o princípio da justiça de Deus para com seus filhos está na sua misericórdia. Quer dizer, Deus é apaixonado com todos nós. Miséria. Deus tem um sentimento com as nossas misérias. Ele sente as nossas misérias. Portanto, que Ele permite que nós possamos elaborar nossas misérias. Porque Ele sente, Ele tem um coração magnânimo para com todas as nossas imperfeições, sofrimentos e dores. Deus não nos criou para sofrer, Deus nos criou felizes. Mas somos nós que elegemos o sofrimento para nós mesmos. Então, Ele tem uma paixão, chama compaixão com as nossas misérias. Pergunta 888 do Livro dos Espíritos. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É o caso aí que falamos. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Meus amigos, é o mau uso, é o desperdício. É que nos leva amanhã a experienciar o contrário de ontem. Somos nós que nos projetamos realmente, nos precipitamos ao sofrimento, às dores. Somos nós os culpados. Não é capricho de Deus, não. A cada um segundo as suas obras, suas atitudes. Não é cada um segundo o poder econômico, social, político, cultural que se encontra, não. Porque Deus deu a uns a riqueza e o poder, a outros a miséria. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolhem essa prova. E frequentemente nela sucumbem. Então, a prova mais difícil é justamente a da riqueza. Porque ela é ostentadora. Ela é sedutora. Ela nos leva realmente a se corromper. Porque a gente se deixa ser levado, entende? Pela materialidade das coisas do mundo corporal. Pergunta 813, do Livro dos Espíritos. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa? A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela é, frequentemente, a causa primeira desses erros. Aliás, não lhes cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento, em lugar de sufocar as tendências perniciosas. Então, a sociedade tem culpa sim, tem coparticipação sim dos fatos
até mesmo da intenção dos fatos, e até mesmo da crueldade, quando os nossos governantes, certo, agem com suas leis, que facultam a eles o direito, e nos privam do direito, que geram a miséria, que geram a fome, que negam o outro direito, a cidadania, são também coparticipantes, responderão cada um pelas suas atitudes, como políticos, como educadores, como religiosos, como pais, cidadãos. 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim e fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, nós somos iguais diante da criação, no lado da criação. Mas depois de criados, cada um de nós toma o caminho que lhe aprouve. O caminho que lhe convier. Alguém toma o caminho da retidão, outros demoram, sentam, param, andam lento, outros caminham mais rápido. Aí vem essa diversidade, certo? Da sociedade. Isso. Essa discrepância social, essa desigualdade sociais é a prova maior do fenômeno da reencarnação, das reencarnações. Pergunta 55 do livro Consolador de Emmanuel. Ele diz que buscar igualdades sociais hoje é utopia. Porque somos iguais perante a lei de Deus no ato da criação. Mas no período da evolução, nós somos desiguais. Nós somos espíritos mais ou menos velhos. Certo? Nós temos idades espirituais, digamos assim. Né? Não é bem assim, não. É uma forma de dizer, né? Alguém está mais atrasado, né? Alguém está mais avançado. O esforço de cada um é o trabalho próprio. Porque é cada um segundo as suas obras. Não é posição social e econômica. Repetindo, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que ele pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois os homens, né, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico, e com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que os pedirem? Então, meus amigos, Deus é bom demais. Deus é fartulento. Ele é muito mais do que os atributos. Ele tem o atributo de ser fartulento. Renova-te sempre. Reencarnação é renovação. É renascer. Está na continuação da vida. Mas renova-te sempre. Paulo, segundo aos Coríntios 4,16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É a renovação. E é pela reencarnação que nós temos a oportunidade da renovação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo pela água, pelo Espírito, como diz Jesus. Depois Mateus voltou a falar, renascer pelo Espírito e pelo fogo. Já explicamos na primeira parte desse estudo da reencarnação. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, nossa preocupação é com o presente. O passado não tem jeito, o passado é imexível. Ele não volta. O futuro ainda não existe. Só existe o presente, só esse momento aqui agora, em que eu estou falando para vocês, que daqui a pouco já é mais presente e passado. Mas que estou galgando, buscando o momento daqui à frente, o futuro. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, despir o homem velho que há em nós. Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo de Tarso.
despir o homem velho que é em nós e vestir o traje do homem novo, o homem renovado pelas encarnações, renovado pelo dia a dia da sua renovação, pela sua transformação. Reencarnação é a grande oportunidade do espírito mortal passarem pela reeducação numa série de existências corporais. Então, qual é o principal objetivo da encarnação dos espíritos? Estamos voltando a essa pergunta, 72 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. É pela a encarnação e as reencarnações é que nós vamos galgando a busca da perfeição que já está em nós. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes da própria existência corporal. E é nisso tudo, nas vicissitudes, é que está a expiação, que é o expurgar através de dor e sofrimento. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar nós, o espírito, cumprir com a nossa parte na obra da criação, na obra de Deus, porque nós próprios somos a obra do Criador. Para realizar aqui em cada mundo, ele toma em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, quer dizer, ele próprio progride, desenvolve a sua perfectibilidade. Então está aí, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que estaria a justiça de Deus. Eis o objetivo das reencarnações. Tá? Então, a reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, da luta que renova, da luta que restaura e da luta que aperfeiçoa. André Luiz. Meus amigos, o assunto reencarnação é muito vasto, é muito amplo. Eu convido a vocês a continuar estudando esse assunto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência, para que o nosso tema seja mais inteligível para a maioria de muitos. Eu agradeço o carinho e a atenção nessas duas partes consecutivas sobre a reencarnação, diversificando aí os tópicos, tá bom? Um grande abraço a você que nesse momento me ouve e me vê, e a posteridade.